Olá, gente, boa tarde. Olá, você que está assistindo esse vídeo em outro momento. Boa tarde, Isa. Boa tarde, tutores. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Jamila. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Alexandre. Já são 17h11, né? Atualmente nós temos 3 alunos na sala, além dos tutores. Antes da gente partir para o nosso conteúdo em si, né, a gente só toma como aviso, né, em relação à avaliação presencial, né, que se chama AP1, na verdade, que continua sendo uma avaliação online, pelo menos pelo contexto pandêmico em que a gente está vivendo, né. Então, nesse sentido, só reforçando que o prazo da reposição é até hoje, né, até hoje, dia 9 de abril, até as 23h59, como já tem indicado, seguindo os mesmos parâmetros, os mesmos critérios e o mesmo local de postagem, certo? Então, dessa forma, espero que vocês, né, todos estejam bem, de verdade. O objetivo mesmo hoje é que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse tema que está sendo apresentado aqui nos slides. Desejar uma feliz Páscoa, né? Hoje a gente está iniciando, de fato, a nossa segunda unidade, que basicamente trata, né, sobre a educação e as relações étnico-raciais, diversidade e gênero, que a gente vai começar a tratar um pouquinho sobre, certo? Então, mais uma vez, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda unidade, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo em si, tá? Tem um vídeo que foi postado no Moodle para que vocês dessem uma olhada sobre essa construção da identidade, até mesmo uma reflexão que a gente pode fazer em relação à pessoa com deficiência como um todo, a pessoa com deficiência na sociedade, né? Querendo ou não, a gente precisa pensar em que relações de identidade são construídas quando a gente tem esse processo, né? Principalmente para nós, professores, em que nós estaremos usando a linguagem, né, para as nossas práticas discursivas. Querendo ou não, isso influencia, né, e faz com que a gente repense algumas práticas, por exemplo, que são importantíssimas a gente tá discutindo aqui na nossa disciplina, tá? Então, nesse sentido, a gente traz um pouquinho sobre isso. Sugiro que vocês deem uma assistida nesse vídeo que está disponível, lembrando que todos os tópicos, todas as aulas, né, que agora nós estamos fazendo somente maior parte, na verdade, aulas síncronas, certo? Então, elas estão sendo gravadas aqui, nesses momentos, né, todas as sextas, das 17 até as 19, e disponibilizadas posteriormente no Moodle. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida em relação à AP1? Só lembrando que ela ainda está, como ela está no período de reposição aberto também, nem todos os trabalhos foram corrigidos. Então, peço a paciência de vocês, agradeço, inclusive, aos nossos tutores, né, que estão apoiando nesse processo de correção, tá? Alguém que está presente aqui na sala tem alguma dúvida sobre a AP1? Se corrigiu, se deu tudo certo, o que achou de dificuldade? Professor, boa tarde. Boa tarde. A minha única dificuldade foi só em cumprir o tempo, porque é tanta coisa para falar, né? E aí cumprir aquele tempinho, eu falo, aí meu colega fala, o meu outro colega também fala, todo mundo tem algo a comentar, mas a única dificuldade mesmo é com relação ao tempo, né? Tem que cumprir esse tempo certinho. Mas, no mais, é tudo ok. Você prefere ser chamado de Jean ou de Michel? Ou os dois? Tanto faz, mas Tanto normalmente faz. me chamam de Jean. Pronto. Jean, então, eu concordo demais. Às vezes, assim, pela questão do tempo, eu acredito que até uma limitação... Porque, assim, às vezes um tema, né, a gente pode falar de N abordagens. Acho que o tempo, na verdade, é mais um parâmetro que faz com que a gente consiga
estabelecer critérios, né? E uma coisa positiva que talvez vocês possam ter passado, despercebido, né? Que eu vi que muita gente falou em relação ao tempo. Mas vocês poderiam gravar e editar. Uma coisa que é impossível da gente fazer muitas vezes aqui, ó, no momento tete a tete, né? Por exemplo. Mas fica um exercício, na verdade, de organização do tempo, né? Até como a gente estava aprendendo um pouquinho nas nossas aulas aí com a Mônica, né? Dando algumas dicas de organização do tempo, pode ser que ajude também a gente pensar nessa organização das apresentações dos seminários, né? Mas eu entendo demais, viu, Jean? Mas compreendo também que é necessário por questão de organização mesmo. Eu entendo isso. Não, com certeza. Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo no chat. Michael, eu entendo demais, né, a questão dos aparelhos, né? Uma forma também da gente pensar sobre isso é utilizar o computador. Não sei se você está usando o notebook ou o computador, não sei, para essa atividade aqui agora. É uma possibilidade também, né? Qualquer coisa também, fale com a gente, né? Eu acho que desde da disciplina de Libras, que, por exemplo, a gente já deu para você, né? A gente vem pensando em estratégias para melhorar isso. E quem sabe pensar, por exemplo, no auxílio, né? Que teve agora para os alunos da graduação presencial. Quem sabe a gente não conseguir também para esse momento pandêmico, né? Que a gente está vivenciando com os alunos do ensino à distância, né? É uma possibilidade que a gente pode pensar com certeza sobre isso. Maria Beatriz, você gostaria de falar alguma coisa? Não, Maria Beatriz sou eu, viu? Socorro. É porque você está com... eu entrei no e-mail da minha filha. Ok. Tudo bem, Socorro? Nosso tutor, né? Vou desligar aqui seu áudio. Você queria falar alguma coisa? Não. Por enquanto, okay. não. Foi sem querer, né? Okay. Foi sem querer. Né? Pronto. Sem problema. Então, gente, sem mais delongas, tá? Eu acho que foi muito positivo, na verdade, né? Pelo menos os trabalhos que a gente teve acesso foram muito bons, né? Muito bem contextualizados, muito bem referenciados, né? Tivemos, obviamente, alguns problemas em relação ao tempo, né? Mas vocês viram que, inclusive, era um critério de avaliação a organização do tempo, né? Inclusive entre os participantes. Imagine, pois, uma pessoa apresentar, sei lá, 10 minutos e uma apresentar só 5, né? Por exemplo, imagine uma dupla. Certo que ali pode ter um equilíbrio, né? Eu gostei demais de muitos trabalhos que tiveram uma troca, né? Algumas pessoas usaram, por exemplo, o Google Meet, né? Que conseguiram fazer essa troca, né? Um bate e volta, uma coisa bem de telejornal, né? Tá aqui uma âncora, né? Falando para outra e fazendo essa troca. Achei bem interessante. E não fica basicamente aquela divisão fachada, né? Por exemplo, você explica só a introdução, eu fico com desenvolvimento e fulano faz isso, né? Mas, enfim. Então, a proposta hoje é que a gente discuta um pouquinho sobre isso. Eu acho que quando a gente se depara com essa questão da identidade do outro, né, do respeito às diferenças, do ser diferente, e principalmente do ser deficiente, dentro do contexto escolar, por exemplo, que nós estamos vivenciando, existe aí dentro desse contexto, né, uma série de estigmas, preconceitos e até mesmo a construção de uma identidade, né? Uma vez que a gente se depara com um processo identitário, né, de se reconhecer enquanto deficiente, por exemplo, de se reconhecer enquanto uma pessoa surda, enquanto uma pessoa cega, né? É um processo de construção, né? E também um processo de construção, assim como a gente tem em outras identidades, né? Seja como filho, como professor, como pai, né? De certa forma é esperado algumas questões da gente.
Na verdade, eu trago aqui, obviamente, uma comparação muito resumida, né, sobre o que é um processo de construção da identidade, mas é muito importante que a gente sempre pense em como isso afeta outras pessoas, né, como as nossas práticas discursivas fazem e têm influência, né, sobre aquilo que a gente está fazendo no nosso ambiente, por exemplo, a escola, né. Deixa eu ver aqui o que estão falando aqui no chat. Ah, Mônica, exato. Eu também acho que seria muito importante ter esse auxílio, né, para os nossos discentes da EAD. Inclusive, é uma mobilização que vocês poderiam fazer, né? Não, jamais esqueçam. Por mais que a gente esteja nesse formato, né, vocês continuam sendo alunos da nossa universidade, têm direitos estabelecidos tanto quanto os alunos da graduação presencial, tá? Então, vamos lá. Só para esclarecer, vou interromper você um pouquinho. Pois não, amor. Só para esclarecer para os estudantes, que às vezes eles questionam por que a PROAI não abre bolsas e auxílios para os estudantes da EAD. Aí eu acho que é importante a gente esclarecer que os estudantes da EAD, infelizmente, a gente não pode abrir, porque essa verba ela é exclusiva do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que a gente chama de PENAS, né? Que é a sigla do programa. E esse programa, né, que é um programa do Governo Federal de Assistência Estudantil, que é o único recurso que a universidade usa hoje para assistência estudantil, ele é um programa que é exclusivo para estudantes da graduação. Então, assim, a gente não pode abrir vagas para estudantes da EAD, porque não pode usar essa verba, né? A alternativa seria a universidade usar recursos próprios para fazer esse processo de oferta de assistência estudantil para os estudantes da EAD. Então, por isso que eu falei a importância de se mobilizar, né, junto ao movimento estudantil. Eu acho que mesmo que a gente ache que está difícil, né, mas a gente tem que continuar se mobilizando, porque é a luta que vai fazer com que as conquistas venham, né, que a gente possa alcançar. Tanto é que na graduação presencial, esse programa ele foi fruto de muita luta, né, então eu acho que a EAD também pode lutar para que haja um programa específico também para a graduação à distância, né. Sim, Mônica, com certeza. Só para deixar claro, gente, a Mônica também, ela é servidora da UFES, né, ela está como tutora agora da gente na nossa disciplina, mas ela também atua na PROAI, né, por isso que está à frente de muitas discussões, como, por exemplo, essa. Mas, na verdade, a gente precisa sempre, né, deixar claro que foi através de muita luta que foi conseguido esse auxílio, né, por exemplo, pelos alunos da graduação presencial. E nada impede de que vocês também se mobilizem em relação a isso, para que a gente possa conseguir oportunizar, né, condições para os nossos alunos da educação à distância também, tá bom? Só para esclarecer isso. Então, voltando ao nosso assunto, eu acho que tem uma série de preconceitos e estigmas que são lançados em relação à pessoa com deficiência dentro da sala de aula, dentro da educação em si, ou da nossa sociedade como um todo. A gente vem acompanhando desde a nossa trajetória, né, no início da disciplina, falando um pouco sobre como aconteceu, desde a antiguidade até os tempos atuais, como esse preconceito, essa estigmatização acontece em relação ao outro que é diferente, né, o outro que realmente tem uma diferença, né, às vezes explícita e às vezes não, em relação a nós, né? Acho que Goffman, né, como a gente traz aqui, define que é a estigma como sendo um atributo que é considerado profundamente depreciativo pelo meio social, em que ele conduz o indivíduo ao descrédito de forma intensa. O indivíduo estigmatizado é visto como defeituoso, fraco ou em situação de desvantagem em relação aos demais, né? Muito interessante a gente pensar nessa questão, né, é que muitas vezes o aluno com deficiência que está presente ali na nossa sala de aula, na nossa realidade escolar, por exemplo, de vocês, né, enquanto professores atuantes ou que irão atuar, ou até mesmo como alunos, né, na nossa trajetória, já perceberam que muitos alunos com deficiência, algumas vezes, ou são muito excluídos, ou sei lá, são vítimas de vários outros processos, né? Uma chave interessante que eu trouxe aqui para que a gente possa ver é essa daqui da imagem, né? Uma mulher pergunta, né, para
para uma outra, né? O nome dela, qual o nome dela, né? Tem quantos anos? Ela consegue fazer isso? Consegue fazer aquilo? Aí a pessoa que está acompanhando, né, pergunta para ela. E é justamente isso que a gente vivencia muitas vezes, né? Uma invisibilidade da pessoa com deficiência, ou mesmo são fatores muito psicológicos até, né, que fazem com que a gente veja a pessoa deficiente como algo que não é legal, ou que não tem capacidade, ou é algo que é diferente de mim, então vou ter medo, ou vou ter uma reação oposta a isso, né? Então, isso acontece demais. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com surdos, né, eu particularmente já atuo como intérprete, né, e sou professor de Libras aqui na UFESA. A gente sempre, quando vai fazer alguma espécie de acompanhamento com alunos surdos ou professores, né, servidores, sempre perguntam para a gente que está fazendo a interpretação, né? Então a gente sempre reforça, no caso, para ela, para ele, né? Sempre direcionar o nosso olhar. Inclusive, fica até uma dica para que vocês possam, né, aperfeiçoar isso, porque às vezes é mais uma questão atitudinal, da gente poder lançar o nosso olhar para a pessoa em si, né, a pessoa com deficiência, a pessoa com quem a gente está querendo saber alguma informação. Obviamente, se existir alguma falha de comunicação, por exemplo, um intérprete, a situação de um surdo, você não sabe língua de sinais, por exemplo, né? Você pode direcionar o olhar para a pessoa surda, né, por mais que você esteja tendo a interlocução de um tradutor e intérprete. Mas percebe que o olhar, por exemplo, você olhar para a pessoa que você está perguntando é um fator de grande diferença. Então, assim, a gente precisa pensar nessas atitudes simples que fazem toda a diferença, né? É verdade, que ampliaria demais a invisibilidade dessas pessoas quando a gente não tem atenção, né, para esse processo. Então, acho que em relação a esse processo de invisibilidade ou de estigma, né, a gente entra numa seara em que envolve muitos fatores, que é a do preconceito em si, né? Acho que todos nós temos preconceitos, né, tanto no sentido literal da palavra, né, de ter receio sobre algo, ou de não ter conhecimento sobre algo, né, um conhecimento prévio, um conceito prévio do que essa pessoa poderia ser. Então, o preconceito em si faz parte da natureza humana, né? Eu acho que é impossível a gente não falar um pouco sobre isso, tendo em vista que desde o início da nossa trajetória enquanto humanos, né, a gente sempre viu a pessoa diferente como uma adversidade, né? E muitas vezes, assim, a gente, como tem até na continuação aqui dessa citação, né, a gente vê o outro que ele inspira em nós um receio, um temor, uma insegurança. Aí é possível que a partir desse momento a gente comece a ter atitudes que sejam um pouco defensivas ou mesmo de ataque, né? Então, acho que é interessantíssimo a gente pensar sobre isso. Professor. Pois não, Jean? Desculpe interromper o senhor, mas não, porque, assim, esse ponto de vista que o senhor está comentando aí, na verdade, era o meu ponto de vista. É a primeira vez que eu vejo alguém apresentando isso. É interessante quando a gente encontra alguém que pensa parecido com a gente, né? E eu também acho isso normal, porque eu acho que faz parte da construção do ser humano, né? Tudo aquilo que lhe foge ao conhecimento, você teme, e às vezes ou você se defende, e algumas pessoas, a defesa de algumas pessoas é o ataque. Então, isso para mim é normal. O que não é normal, né, é a persistência disso. É a pessoa entender que existe aquilo, você acaba conhecendo algo, e aí você continua insistindo naquele erro. Aí isso para mim é o errado. Com certeza, Jean. Eu acho que um ponto que entra aqui muito em consideração é o acesso à informação, o acesso a você tirar o pré, né, e realmente afunilar no conceito, né, de ter uma atenção um pouco mais voltada. Por exemplo, por mais que eu não conheça Libras, por exemplo, mas eu posso
entender um pouco mais quando eu acesso uma informação, eu faço um seminário, por exemplo, como vocês fizeram, eu pago uma disciplina de educação especial, como vocês estão fazendo, eu me preparo, né, eu tenho acesso a mais informações para que eu possa ter uma mente muito mais aberta a novas realidades que são distintas da minha. Imagine, pois, se a gente continuasse somente nos nossos mundos, né, nos nossos eixos, imagine a sociedade como estaria. A gente precisa sempre ter atenção que também outras realidades diferentes da nossa, né, vão aparecer na nossa trajetória, né? Então, é compreender que a gente tem preconceito, é compreender que a gente pode mudar, né, ter respeito às outras pessoas. Obviamente, quando a gente parte com a parte depreciativa ou violenta, né, em N sentidos, né, tanto verbalmente quanto fisicamente, por exemplo, isso aí que precisa ser pensado, né, obviamente, mas é normal, sim, a gente ver o outro, o diferente, como uma adversidade para a gente. É isso que a gente quer realmente falar, tá? Nesse sentido, eu acho que essas etiquetas, né, em que a gente coloca no outro, geralmente tem consequências. Eu posso falar até aqui um pouco mais em relação às nossas práticas discursivas, é o que eu sempre reforço, né? Por isso que muitas vezes a gente insiste tanto em termologias, por isso que a gente discute tanto sobre isso, né? Por exemplo, nas nossas aulas a gente já vem trabalhando alguns conceitos com vocês, pessoas com deficiências, educação especial, o que é isso, qual o significado, né? Ter acesso à informação também faz parte para que a gente possa remover muitos desses estigmas que acontecem, tá? Então, muitas vezes, essas etiquetas têm consequências sobre a forma como as pessoas são aceitas pela sociedade e não permitem que a própria pessoa se exprima e mostre que é capaz, por exemplo, né? Sempre há uma ênfase, por exemplo, quando a gente fala especificamente das pessoas com deficiência, sobre a incapacidade, sobre a deficiência, e não sobre a eficiência, ou a capacidade, ou a possibilidade dela fazer uma determinada coisa. Sempre a gente vê, por exemplo, eu trago muito em relação aos surdos, né, porque é uma realidade muito mais próxima à minha. Eu sempre gosto de pensar nesse quesito, né, em relação à deficiência, esse termo, né? E deficiência, no sentido mais literal, quando a gente vai falar um pouco sobre, por exemplo, você tem uma deficiência auditiva, né? Ok. Quando a gente pensa literalmente sobre essa terminologia, significa falta, né? Falta de audição, falta de escutar. Quando a gente para um pouco para pensar, imagine, pois, vocês, como ouvintes, que não sabem a língua de sinais. Vocês são deficientes de Libras, né? Então, a gente já tem que ver que essa questão terminológica também faz toda a diferença quando a gente para pensar um pouco sobre isso, né? Então, a gente precisa pensar que essa heterogeneidade que existe dentro da sala de aula vai estar presente em muitas práticas nossas. E é muito importante que a gente tenha noção sobre isso, né? Que a partir dessa heterogeneidade, que na verdade é uma característica de qualquer grupo de seres humanos, né? Pode ser um fator imprescindível para que a gente possa promover um ambiente da sala de aula ou da educação mais inclusivo, né? Quando a gente admite que nós temos N realidades e que elas podem se intercambiar, a gente pode relacionar com elas em uma relação mútua de respeito, né? A gente consegue aprender muito mais, certo? Em que existem diferentes ritmos, comportamentos, experiências, trajetórias, contextos, valores, níveis de conhecimento que cada criança, cada aluno, né, que a gente coloca criança, mas no sentido mais amplo, podem ser diferentes, né, e também do professor, que vão fazer com que a realidade escolar, a nossa realidade dentro de sala de aula, possa ter uma troca maior de repertórios, né, de visões de mundo, de também conflitar, né, no bom sentido da palavra, de tentar colocar um ambiente de discussão das possibilidades que cada um tem,
né? Então, acho que é importante quando a gente pensa nesse aspecto. Não é querendo invisibilizar as pessoas, mas sim admitindo que elas têm determinadas características e que a gente precisa conviver com elas. Certo? Deixa eu ver aqui no chat, o que vocês estão falando. Olha aí, David falando, né, que discutiu isso com a esposa. Que massa, que as discussões estão indo aí para outros campos, né? Até mesmo para o pessoal e do profissional também, né? Show de bola. Pronto. Michael falando aqui, né? Sobre o primeiro tópico, é normal do preconceito. E ele diz que costuma dizer que quanto a isso e outras coisas é que é comum ter preconceito, porém não normal. Entendo sim. É completamente compreensível que as pessoas tenham preconceito, né? Mas a gente, de fato, quando a gente oportuniza momentos como esse de acesso à informação e até mesmo a discussão entre os nossos, né? É um fator que realmente faz com que a gente tenha uma ressignificação, né? A partir do momento, por exemplo, que vocês se matricularam nessa disciplina, vocês já tiveram N informações que fizeram com que vocês mudassem de opinião, tivessem conceitos que foram reestruturados ou ressignificados, né? Então, acho que esse é o passo, né? De não conhecer, ter uma ideia sobre aquilo, a ter a informação e ressignificar. Acho que esse é um movimento que talvez possa ser o mais significativo. Tá? Então, mesmo que a gente já tenha, né, muitas lutas trabalhadas, muitas coisas foram feitas, principalmente na legislação, que infelizmente no nosso país, muitas vezes a gente precisa ter um poder de lei, né, para que muitas coisas se desenvolvam, né? O acesso à educação, N práticas foram feitas para as pessoas, em benefício das pessoas com deficiência. Todavia, muitas atitudes ainda permanecem, muitas vezes, um pouco consideradas depreciativas em relação à pessoa com deficiência. Seja dentro das atitudes, né, que a gente precisa ter muito mais atitudes que ajudem na integração. Essa palavra integração é mais no sentido de inclusão em si, tá? Não estou falando do paradigma da integração, mas sim de as pessoas estarem inclusas, tá? Na realidade escolar, por exemplo, em que a gente está se debruçando um pouco mais, né? Mas obviamente é um fator que envolve toda a nossa sociedade em várias áreas que são para além da educação. Ter acesso ao conhecimento e à informação, a gente precisa muito disso, né? Para que as pessoas tenham quebra desses preconceitos ou a ressignificação deles, né? Ter uma convivência que estimule o relacionamento para com essas pessoas diferentes de nós, bem como o rompimento de padrões, de comportamentos que são estabelecidos, por exemplo, a invisibilidade da pessoa com deficiência. Algumas vezes a gente acha que não tem, a gente simplesmente fecha os olhos assim, eu vou dar minha aula aqui como se ele não precisasse de um intérprete. Vou ficar tranquilo aqui, só fingir que ele não é surdo e vou continuar dando minha aula. Será que isso realmente faz com que a gente se torne uma pessoa que está fazendo a diferença na vida daqueles alunos, né? Eu sei que muitas vezes não é culpa, a gente não está querendo culpabilizar uma única pessoa ou uma coisa, né? Dentro desse processo que é tão difícil. A gente sabe que tem N outras práticas e às vezes a gente costuma falar que o buraco é mais em cima, né? Seja do sistema, seja do processo de ensino, seja da falta de formação, seja da falta de profissionais, até mesmo de investimento, que a gente já vem lutando há muito tempo, né, para que a gente consiga fazer isso. E as reticências é que são infinitas as possibilidades da gente fazer isso, né? Então a gente precisa ter sempre esse olhar crítico e reflexivo sobre as nossas práticas, principalmente nós, professores, né, vocês, professores, todos nós, professores, né, dentro desse...
Pronto, desde falando aqui, né? Mesmo com lei ainda temos que brigar, exatamente. E como, viu, Deide? Gente, até aqui tudo tranquilo. Alguém gostaria de pontuar algo? Sim, não. Acho que não, né? Então, quando a gente parte, né, para a identidade da pessoa com deficiência, por exemplo, a gente precisa ver que esse processo identitário de se reconhecer enquanto uma pessoa com deficiência é um processo construído. Não necessariamente a gente já nasce e tem lá uma taxinha lá, você é deficiente. Não necessariamente. É até interessante que vocês, caso não tenham visto, né, o vídeo que a gente disponibilizou no Moodle, né, tem lá explicando um caso, né, de uma pessoa com deficiência, em que ele fala desse processo identitário, né, de construção da identidade dele enquanto deficiente, seja por uma questão política, seja por uma questão realmente pessoal, né, então aí tem N processos que precisam ser levados em conta. Até a gente traz aqui uma citação de Fernandes, né, ele questiona, né, mas a identidade é formada por nós ou pelos outros? Somos o que queremos ser ou o que querem que sejamos? Este é um ponto delicado, porque a identidade se constrói com o outro, né? E quem é este outro? Né? Acho que tem uma reflexão aí muito importante que a gente precisa ser levado em conta, né? E ainda complementa, né? É aquele que não te aceita e não permite que você seja a ausência da sua pseudo-perfeição e superioridade, né? Então, quando trata dessa identidade enquanto deficiência, né, da pessoa com deficiência, perdão, a gente tem um processo de construção. Será que a minha identidade identidade enquanto pessoa com deficiência, por exemplo? Eu sei que, obviamente, não é meu lugar de fala, mas a gente pode vislumbrar um pouco sobre isso, né? Quando a gente parte para pensar o que de fato faz com que a minha identidade seja construída, né? Acho que é um ponto que é muito relevante. Na minha identidade enquanto surdo, da minha identidade enquanto cego, das práticas discursivas em que eu faço, né, o que eu falo, ou o que eu demonstro na sociedade, né? Então aí tem N coisas que a gente precisa ser refletida, né? Gente, alguém gostaria de falar? Michel. Oi, Jean. Desculpa, Jean. Não, sem problemas, professor. É o seguinte, quando o senhor coloca aí, o lugar de fala. Ultimamente, né, essa expressão está se tornando bem comum, né, o lugar de fala. E, inclusive, algumas vezes, no local de trabalho, a gente acaba passando por algumas situações que envolvem, sim, pessoas de todo jeito, pessoas com deficiência, sem deficiência, pessoas que têm preconceito que não, questão de racismo ou não, a gente vive isso, né, diariamente. E aí, em alguns momentos, algumas pessoas dizem, que eu me lembro agora, né, vou citar bem rapidamente, não tem a ver exatamente com a deficiência, entra mais pelo lado um pouco do racismo, mas como o senhor utilizou esse lugar de fala, então eu acendeu aqui a luzinha aqui, poxa, o que é esse lugar de fala para o senhor? Assim, como é que o senhor entende esse lugar de fala? Porque, ao meu ver, né, posso estar completamente errado, mas esse lugar de fala que hoje estão inventando é como se tivesse podando a nossa inteligência, tivesse cortando a nossa inteligência. Por quê? Deixa eu explicar isso um pouco mais claro. Porque quando eu digo assim, né, por exemplo, eu não posso falar sobre a surdez porque eu não sou surdo, quer dizer que eu não posso falar sobre um negro ou numa favela ou de um cadeirante porque eu não sou. Eu não estou no meu lugar de fala? Será que isso está certo? Será que isso não está cortando, jogando fora o meu sentimento de empatia por aquela pessoa, o meu entendimento sobre aquele assunto?
Então, assim, eu não achei que o senhor colocou essa palavra, o lugar de fala, essa expressão, no lugar errado. Mas eu queria entender do senhor, o que o senhor acha que é esse lugar de fala, entendeu? Perfeito, Chama, excelente questionamento. Eu acho que quando a gente para refletir sobre isso, está vendo que uma expressão que eu utilizei, o lugar de fala, né, a gente remonta a N outras situações, como, por exemplo, essa questão da questão étnico-racial, né, que você falou, né, em relação ao racismo, etc. Imagine, pois, eu vou dar um exemplo para que você consiga estruturar melhor como é que essa expressão, lugar de fala, né, você ter uma experiência, você lançar uma fala sobre algo que você, de fato, não pode vivenciar. Imagine, pois, eu dizer assim, o surdo, ele precisa ter a Libras, todos os surdos precisam ter acesso a Libras. Todos os surdos aprendem usando uma visão. Todos os surdos fazem isso, isso e aquilo. De certa forma, eu não posso dizer isso, né? Por mais que eu estude há muitos anos sobre a educação de surdos, né? Mas a experiência, de fato, né, daquele momento em que eu estou lançando, né, sobre essa relação intrínseca, né, e muito particular da vivência surda, eu não posso dizer isso, né? Então, acho que a gente tem uma possível vislumbração sobre o que seria possivelmente melhor, né? Então, a gente precisa ponderar muito sobre isso, né? Eu acho que tem N processos aí que são concatenados, né, a essa expressão lugar de fala. Eu visualizo, por exemplo, essa questão do surdo, né? Eu dizer que o surdo aprende dessa forma, ou ele tem uma experiência visual dessa forma, sendo que eu não sou surdo. Então, aí a gente tem uma distinção do que eu estou fazendo. Eu, por exemplo, dizer assim, nós negros sofremos muito preconceito, nós sofremos racismo aqui no Brasil. Eu, como branco, né? Então, é incompatível, né, a minha experiência enquanto pessoa branca, que nunca sofreu preconceito de fato, por ter uma cor de pele diferente, né, da maioria da sociedade, que, na verdade, a maioria é negra, né, na realidade brasileira, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente poderia conceber por essa questão dessa expressão, né, lugar de fala. Basicamente, ter uma colocação, né, em relação ao outro, como se a gente fosse o outro. Sei que existe aí, um processo de empatia, né, em que você pode se solidarizar, sim, com as causas e lutas daquelas outras pessoas, mas não como se fosse substituí-las, entende? Acho que na fila tem Mônica e Alexandre, né? É isso? Na verdade, eu queria só complementar o que o professor Edson disse, né, que é bem pertinente, Jean, né, que ele gosta de ser chamado de Jean. Esse questionamento que ele traz, né, essa questão do lugar de fala, né, inclusive esse tema é de uma escritora chamada Djamila, né, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma escritora negra, né, e ela traz essa discussão desse conceito, né, de lugar de fala. E aí, pensando nessa perspectiva, né, pensar que o lugar de fala é o que o professor Edson colocou. A gente pode ter uma sensibilidade, a gente pode ter uma noção, mas a gente só tem recortes. Né? Eu acho que é pensar que a gente tem recortes, né? Mesmo que a gente se sensibilize, que a gente tenha empatia, mas a gente não vivencia na prática a realidade que as pessoas que são daquele determinado grupo, elas vivenciam no dia a dia. Então, a gente tem uma visão, uma percepção a partir de recortes, né? De recorte que a gente vê, do que a gente analisa, mas a gente não vivencia na prática. Então, é mais nessa perspectiva, né? De que é como quando a gente está analisando uma situação de alguém, né? Se a gente for pensar também, eu estou analisando o que alguém está me dizendo, mas eu estou analisando a partir de um ponto de vista, a partir do meu recorte enquanto pessoa, enquanto as minhas experiências, né? Enquanto pessoa que não viveu, né? Aquele sofrimento, aquele preconceito, né, que não teve experiências similares ao que o outro está vivendo. Então, essa questão a gente avalia a partir do nosso ponto de vista, né, das nossas experiências, do recorte que a gente tem acesso, né, então, nessa favor. perspectiva. Por favor, deixa eu falar, senão eu acabo esquecendo aqui, me perdoe quem está na fila. Mas é porque eu acabo pensando o seguinte, se for assim, a gente não pode opinar.
Se for assim, olha só, se eu estou vendo do meu ponto de vista, se eu estou vendo o meu recorte aqui, como é que eu vou poder ajudar o outro se é apenas um recorte? Se eu não sinto na pele, quer dizer que os movimentos que acontecem no mundo só vão acontecer por aqueles que sentem na pele? Então é como se isso estivesse me amarrando, entendeu? Então é justamente isso. Eu acho meio estranho esse lugar, essa palavra lugar de fala, me causa estranheza, porque em alguns momentos dá para sentir isso, que eu não posso falar porque eu não vivi na pele. Não, eu posso. O professor Epson mesmo falou, a gente tem que correr atrás da informação. Não que eu precise viver, mas através do conhecimento, eu posso agir em cima disso. É claro que quem viveu pode ter mais propriedade para falar, isso sem dúvida. A pessoa passou na pele, então ela tem mais propriedade. Talvez tenha mais exemplos, consiga detalhar melhor, mas eu não vivi, mas eu estudei aquilo. Então, nós que estudamos, eu acho, tá? Então, eu acho que todo mundo pode discordar, claro, mas eu acho que esse lugar de fala, ele restringe muito a nossa inteligência, o nosso agir. É o meu ponto de vista. Nada contra quem vê o contrário. Jean, na verdade, assim, só para complementar, claro que a gente tem que discordar e tem que construir, eu acho que esse é o processo de aprendizagem, né? A gente tem que ter visões diferentes e tem que debater, né? O processo de construção da aprendizagem. Mas, assim, o que a gente está querendo dizer não é que você não venha participar dos movimentos e nem venha lutar pela melhoria, pela construção de políticas públicas. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que as pessoas que estão naquele grupo, elas sabem o que é melhor para elas sabem quais são as suas necessidades. Eu não sei quais são as principais necessidades do outro, nem do grupo, porque eu não vivo as experiências do outro, mas eu posso, junto com esse grupo, mobilizar e apoiar para lutar por melhorias, para garantir os direitos dele. Então, é nesse sentido, não que a gente não vai participar nem produzir, mas eu vou deixar porque tem muita gente querendo falar, né? Senão... Exatamente, Mônica, obrigado. Só antes de passar a palavra, só uma parte aqui, Alexandre. Por exemplo, o Jean, se eu falasse assim, olha, gente, o Jean, ele precisa de leitura, ele precisa de comida, ele precisa disso, ele precisa de aquilo. Eu estou dando um exemplo bem genérico, né, para que você possa entender. Eu estou falando sobre você, estou falando sobre as suas necessidades. De fato, eu sei o que você precisa, não necessariamente porque eu não estou... Por mais que eu conheça um pouco da sua realidade, se você seja meu aluno, né, eu não conheço o íntimo, né, do que eu posso fazer realmente para lhe ajudar. Então, se eu falasse sobre a sua realidade por você, né, eu poderia estar tomando seu lugar de fala, certo? Inclusive, eu coloquei no chat o livro da professora Jamila Ribeiro, né, O que é Lugar de Fala. Por favor, façam essa leitura, é muito importante. Diga lá, Alexandre. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa discussão, né, rende muito, porque, de fato, a gente fica com essa angústia, principalmente essa questão conceitual, né? O que é esse lugar de fala e qual é a minha posição dentro desse lugar de fala, né? Ou seja, qual é o meu lugar de fala dentro de N contextos. E é interessante a gente pensar que esse conceito, lugar de fala, ele surge dos próprios movimentos sociais, nos anos 60, 70, quando eles estavam reivindicando seus direitos. Porque o que acontece, o que aconteceu historicamente? As pessoas que se diziam lutar pelas causas sociais, muitas delas não viviam aquilo, elas falavam pelo outro, né? Para a gente tentar explicar um pouco melhor isso. Se nós pegarmos a realidade brasileira, em relação à violência contra a mulher, por exemplo, né? Quanto tempo nós precisamos levar para criar uma legislação que defendesse a mulher em relação à violência doméstica? Isso só aconteceu por quê, né? Em um determinado momento, um grupo de mulheres que passava por essa situação conseguiu chegar nos lugares legislativos para fazer uma construção dessa pauta. Enquanto essas pessoas não chegaram até lá, essa pauta ela era debatida, ela era falada, mas pouco era feito. Porque quem estava debatendo não tinha vivência. Então, não tinha pressa em fazer com que a política pública
se concretizasse. O lugar de fala, sabe, Jean, é muito no sentido assim, você pode sim se sensibilizar, ter empática, entrar na luta. Mas o conceito de lugar de fala é que você não pode silenciar a pessoa que está dentro daquele grupo, certo? Então, assim, eu posso ser militante contra o preconceito racial? Posso. Mas eu não posso silenciar o negro dentro dessa experiência, né? De ele mesmo falar aquilo que ele sente. Eu posso ser um militante da pessoa com deficiência, mesmo eu não tendo uma deficiência física? Posso. O que eu não posso é silenciar as pessoas que estão dentro desse grupo. Então, o lugar de fala é muito para a gente saber se situar. Olha, eu estou aqui para somar, mas a voz ativa tem que ser a sua, porque é você que passa por isso. E eu vou estar indo, por mais que eu estude, eu nunca vou sentir na pele o que é, por exemplo, ser chamado de cabelo pichain. Eu nunca vou sentir na pele o que é ser ofendido por não poder me locomover com as minhas pernas, por não poder falar. Esse é o lugar de fala. Eu vou me solidarizar, mas eu tenho que fazer com que as pessoas que passam por isso possam falar e possam expor o que sentem e possam expor o que necessitam. Eu entendi, Alexandre, o que você colocou e de fato concordo, mas só relatando também um pouco melhor o que aconteceu comigo, quando a pessoa me colocou isso, que eu não estava no meu lugar de fala, foi para me silenciar. Isso simplesmente porque eu estava contra a opinião dela. Então, entende como isso é muito, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao que usa e ao que fala, entendeu? E é muito bom encontrar um espaço que a gente possa comentar, possa falar, mesmo com ideias diferentes, mas que a gente consegue aprender um pouquinho com o outro. Isso mesmo, gente. Aí foi uma coisa que a Mônica falou, né? Nós estamos aqui exatamente para esse confronto, né? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. A gente está colocando aqui as nossas experiências, as nossas leituras. Você está trazendo a sua visão e a gente está nesse debate. E aí isso nos provoca também até a refletir sobre o nosso posicionamento, né? Eu acredito que a pessoa que lhe fez essa indagação, lhe colocando assim, mas você não está no meu lugar e fala porque você não sentiu. Beleza, ela pode até ter razão nesse sentido, mas você também tem razão no sentido de dizer assim, olha, o fato de eu não concordar não significa dizer que eu não posso buscar, que eu não possa me sensibilizar. Eu só também não posso ser silenciado. Então, o lugar de fala, ele tem espaço para todos, é um conceito que tem espaço para todos, né? Desde que a gente conheça qual é o nosso lugar de fala e que dê voz ao outro, ao sujeito que passa pelaquela situação, para que ele possa ter o lugar de fala dele garantido e respeitado. Edson, obrigado. Isso mesmo. E, Jean, eu sei que você deve estar em conflito, né, com as suas ideias sobre a experiência que você vivenciou e que foi falado dessa forma. Pode ser que você tenha desenvolvido uma certa ideia sobre essa questão, né? Mas vale salientar, eu acho que é muito importante o que você falou, né, que às vezes muitas pessoas entram em conflito com isso mesmo, né, de tentar entender o que de fato é um lugar de fala, de tentar entender que eu quero ser empático com aquela causa, com aquele processo, né? Mas é também respeitar as falas, né? Obviamente, você também teve uma fala que precisava ser respeitada nesse sentido, tá? Somente faça uma leitura desse livro, é muito importante mesmo, que você possa realmente aprofundar as ideias e pensar um pouco mais sobre isso. Mas você está completamente correto no sentido de tentar entender o outro. Eu acho que o primeiro passo você já deu, né? De tentar compreender a realidade do outro. Então, isso daí já é um ponto relevante. Mas também dá oportunidade de voz, né, e vez para essas pessoas que, de fato, estão vivenciando aquele processo, é o que é mais significante, né? Por exemplo, eu dei até aí um exemplo, né, da violência contra a mulher. Eu posso ser muito empático, posso lutar, posso fazer N processos, mas jamais eu vou vivenciar o que é uma experiência de eu não me sentir segura andando na rua, de uma experiência de eu não conseguir fazer N práticas, justamente por ser mulher, né, na sociedade patriarcal como é a nossa, né? Então, por mais que eu tenha empatia em relação a isso aí,
jamais eu vou conseguir vivenciar completamente, certo? Isso também faz parte do processo identitário, que a gente precisa ter, obviamente, uma relação, né, de conversa, né? Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Gente, tinham outras pessoas levantando a mão, não? Se sentiram contempladas, qualquer coisa, eu não lembro se era Israel, se era Davi. Acho que era Israel, eu tinha visto Israel. Pronto. Se quiserem falar, fiquem à vontade. Vai lá. Não, eu iria falar, mas se eu não me engano, já o professor Alexandre já colocou bem, e eu compreendi a questão do colega Jean, e assim, quando a gente fala nessa questão da posição ou de ter a propriedade dessa fala, nós temos que ter essa holística que já foi falado, né? Quem de fato sofre e quem de fato tem causa só de conhecimento, né? E falar nessa questão, né? O texto da professora, quando nós lermos, assim, não são leituras que eu leio com frequência, né? Com certeza o que você colocou, eu já baixei até aqui, porque eu vou ler esse final de semana. E o interessante, a discussão, como o colega Jean já colocou, são essas oportunidades. Eu costumo dizer que a graduação na UFESA tem proporcionado esses momentos aqui, dessas aulas síncronas. Uma boa parte dos nossos colegas era para aproveitar mais esse momento. Eu não sei se é porque eu sou não, assim, fanático pelo ensino EAD, mas eu já venho de uma trajetória EAD, e momentos oportunos que às vezes a gente não tem essa discussão salutar, saudável que nós temos nesses momentos síncronos que a UFESA, graças a Deus, tem nos proporcionado. Isso às vezes a gente não temos nas salas de aula física, porque às vezes o aluno ele se sente coagido em não falar, e esses momentos, para mim, eles são muito significativos, tanto que eu aperto a agenda para estar em todos eles. Mas aí a colocação do professor Alexandre ficou bem colocado em a gente entendermos, né? É por isso que eu falo que não adianta a gente dizermos que temos escolas inclusivas se de fato eu não integro o meu aluno e eu não sei de fato o que é que se passa com esses alunos que realmente necessita de uma visão minha com um olhar diferenciado, que eu tenha a empatia, a chave do negócio, de todo o negócio é a palavrinha empatia, porque às vezes a gente diz que somos empáticos, mas na realidade a gente não sabe, não somos, porque eu dizer que me coloco no lugar de cadeirante, às vezes dizer é fácil, agora realmente, será que você já se imaginou ser cadeirante e estar numa situação de um cadeirante, e às vezes você próprio pega o seu carro e coloca na vaga do cadeirante, e aí? Então, você não é empático. Então, a questão que bem colocada, eu não posso me colocar no lugar do cadeirante se eu nunca tive causa de efeito, só conheço. Então, concordo sim com o colega com o que ele falou, mas fica bem exposto e que a gente venha ter essa ideia, essa visão que eu posso lutar, assim como na década de 70, 80, até a década de 80, teve todos esses movimentos sociais, que na realidade eu sempre digo que esses movimentos sociais teve os seus prós e os seus contras também, porque na realidade alguém lutar por alguém que de fato não passa a situação que ele passa, talvez não tenha a visão e não lutou numa conquista que talvez quem de fato sofra possa falar melhor e dizer com mais propriedade o que de fato realmente seria necessário e oportuno, né? Se falou na questão de lei, a gente tem lei, mas até com a própria lei, como o colega colocou, eu acho, no chat temos que brigar, né? Que lei é essa que, para mim, incluir, eu tenho que brigar? Que lei é essa que
uma boa parte das escolas recebe os alunos, mas não tem como os integrar. Eu acabo ainda fazendo ainda mais esse aluno estar segregado no espaço que não era para ocorrer segregação, que é o espaço educacional, né? Mas, infelizmente, é isso, mas eu creio que as realidades vão mudar diante de um leque de variedades que nós já temos, de pessoas que realmente buscam. Eu creio que quem está na graduação da UFESA vai fazer um grande diferencial, não só na UFESA, mas nas universidades hoje, nessa visão que nós temos de ver o passado e o presente e tentar corrigir alguns erros. Obrigado pelo espaço. Com certeza, Israel. Acho que a sua fala é muito pertinente e necessária nesse contexto, né? Acho que quando a gente oportuniza momentos como esses de discussão, né, de conhecimento, de partilha entre a gente, né, e principalmente nós que estamos fazendo a próxima geração de professores que estarão na educação básica, que da educação básica a gente vai impactar na vida de muitas outras pessoas, isso é um processo que é muito desafiador e necessário, viu? Concordo demais. David e depois Mônica. Mônica ainda quer falar, né? Você baixou a mão. Diga lá, David. Não sei se David prefere ser chamado de David ou de Franco. Gente, eu gosto de perguntar para as pessoas como elas gostam de ser chamadas. Eu fico assim na dúvida, principalmente quando a pessoa tem dois nomes, né, assim, aí eu fico na dúvida, se eu chamo os dois, se eu chamo só um, chamo o outro. David, você ainda tá aí? Também, né, Mônica? Ok. Tá com problema no microfone. Você quer digitar, David? Qualquer coisa? Enquanto ele vai tentando, eu posso falar, né? Por favor. Para ele, o tempo dele fazer. Não, na verdade, o que eu ia colocar era só que talvez essa experiência que o Jean teve pode ter sido uma experiência de uma pessoa que não compreende o conceito, né? Porque, na verdade, o conceito não é para silenciar, né? O conceito é para que os grupos sejam ouvidos nas suas necessidades, né? Mas eu fiquei aqui refletindo, né? E pensando na experiência dessa pessoa, né? Fui além. Avaliando em que sentido também talvez essa pessoa tenha sido silenciada em outros momentos e ela tenha reproduzido, né, a experiência, e talvez até a situação foi uma forma também de demonstrar essas experiências que ela teve de silenciamento, né? Eu fiquei pensando também nessa perspectiva, pode não ter sido, não justifica, mas eu acho que pensar também para além da própria situação, acho que às vezes é importante também ter essa análise, sabe, Jean? Não que a sua experiência seja invalidada, né, por causa dessa situação, mas eu acho que pensando para além disso, sabe? Porque eu já vivenciei algumas situações nesse sentido também, então eu gosto muito de refletir, de pensar, de ouvir, né, ouvir o outro, né, me calar, ouvir e esperar, né, e acho que contribuir no que é possível. E a gente, enquanto professores, formadores de opinião, a gente tem que entender que, de fato, existem mundos e mundos, né? Existem pessoas diferentes, com experiência diferente, e que pode ser que traga já consigo uma carga e despeje isso em outra pessoa, e a gente tem que parar mesmo um pouco, pensar, respirar, refletir, né? E estudar um pouco mais sobre o assunto, e aí sim, poder falar, argumentar em cima do que foi colocado, né? Show de bola. David, quer testar agora? Vocês me ouvem? Sim, sim. Prefere ser chamado David Franklin ou David ou Franklin? Dá certo, qualquer um, tá? Eu atendo pelos dois. Pronto. Pelos três, na verdade, né? Davi, sim. David, Franklin. Eu queria pegar a deixa do Israel nessa questão de ser empatia. E, digamos que, tentar trazer uma experiência, né? Para que vocês façam. É difícil a gente se silenciar, é difícil a gente parar de ouvir, mas talvez fechar os olhos seja mais fácil. Então, se a gente, por qualquer das deficiências que a gente tem, a gente só precisa direcionar
para a deficiência da pessoa, mas o preconceito, ele é generalizado, na minha opinião. Então, o preconceito racial é a mesma coisa do preconceito com alguém que tenha deficiência intelectual, deficiência física, na minha concepção, né? Então, se você se colocar na situação de um cego, você vai ver o quanto de dificuldade um cego tem para poder se locomover. Por mais que ele faça com habilidade tão inacreditável, que ele conheça, digamos assim, o ambiente dele, mas ele passou pela dificuldade. Você, como um não cego, vai poder ter a empatia real. Você não vai ficar no lugar dele, você não vai entrar na fala dele, mas você vai ter uma perspectiva melhor do que você só simplesmente dizer, não, os cegos, eles precisam de acessibilidade, eles precisam ter um caminho do qual eles consigam perceber onde vai ter um aclive, um declive, mas se você se colocar como um cego, se você fechar seus olhos, até mesmo no banheiro, que é um local que você conhece bastante, no seu banheiro, você vai perceber o quanto a sua empatia vai melhorar. Tem um comercial que eu não estou conseguindo encontrar o link aqui no YouTube, que ele, se não me engano, ele ganhou um prêmio. Era um cadeirante andando por um prédio vazio. Aí, em determinado ponto do comercial, já no final do comercial, ele andando, a cadeira dele trava. Aí ele força a cadeira e ele não consegue sair. Aí ele se levanta e é quando é revelado que ele não é um cadeirante. Na verdade, pela concepção do vídeo, ele seria um engenheiro que construiu o prédio, fez toda a planta, ele estava testando se a acessibilidade do qual ele colocou no papel era, de fato, atendia às necessidades dos cadeirantes. Aquele comercial é bem antigo, acho que ele tem mais de 15, talvez até 20 anos. Ele até hoje fica na minha mente quando eu penso em empatia, porque o engenheiro, ele se colocou na posição de um cadeirante para testar se a teoria dele, que estava no papel, realmente tinha eficácia. Era mais nesse sentido a minha fala. E obrigado pela oportunidade a todos. Me ouvir e o professor também. Que é isso, sempre um prazer escutar vocês, né, gente? Eu acho que a gente só consegue compartilhar conhecimento quando a gente faz essa troca mesmo. E eu agradeço demais, viu, David, pelas contribuições, né? Eu acho que depois, por favor, tente achar esse comercial. Fiquei curioso, até estava dando uma pesquisada aqui, ver se eu encontrava algo, mas não encontrei. Estou buscando ainda aqui. Pronto. Se você conseguir aí, joga aí pra gente no chat, né, pra gente dar uma olhada. Inclusive, eu trago um vídeo aqui, agora não estou recordando o nome dele, o Magela, acho que é Magela, se não me engano. Falando um pouquinho sobre a questão com humor, né, da deficiência visual, sobre esse processo de identidade ou até mesmo da gente analisar o outro. Vocês, por favor, só me digam se estão ouvindo o áudio, tá? Vou dar play agora. Estamos sim. Estamos sim. Estamos ouvindo, sim. Geraldo Magé. E na vida do cego é muito interessante, porque tem gente que acha que por eu ser cego, na minha casa também todo mundo tinha que ser cego, né? Eu, a mulher, os meus filhos, o papagaio, o periquito, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, todos teriam que ser cego. Acho que eu teria que colocar uma placa lá em frente de casa. Bem-vindos à Cegolândia. As perguntas são das mais engraçadas, das mais absurdas. O cara chega perto do cego e está assim, ô ceguinho, você é casado? Aí eu falo, sou. Você é casado? Falei, gente, será que cego também não pode errar na vida, não? Errar é humano, né? Casei. Aí o cara está assim, mas a sua mulher, ela é normal? Aí eu falo, não, ela tem antena, rodinha, entrada para DVD. E já vem com MP3 acoplado. Tem 2 gigas. E o cara não desiste, não. Então, é o seguinte, você falou que é casado? Eu fico imaginando que...
O que você fica imaginando? Não sei se eu te pergunto, porque esse negócio é meio íntimo. Pode perguntar. Né, como é que cego faz sexo? Falei, não. O que eu tenho que ouvir? Como é que cego faz sexo? Eu pensei, será que ele está achando que é pendurado no lustre de cabeça para baixo? Meu amigo cego faz sexo da maneira normal que todo mundo faz. Ah, isso aí, pô. Se você não vê o passarinho lá embaixo, como é que você faz? Eu falei, meu amigo, se você vê o passarinho na hora que você está fazendo o negocinho, você é contorcionista. Você vai quebrar o pescoço mesmo. Você está assim... Outra que o passarinho já sabe o lugar sozinho, né? Que é bom a gente acha, né? E ele não se dá por satisfeito. Não. Então, eu segui em si, falou que é casado, aquela coisa toda. Você tem filhos? Eu falei, eu tenho 2. Era para ter mais, né? Cego não vê o que faz, era para ter 20, né? Mas os seus filhos são normais? Aí eu falei, não, tem um que voa. Obrigado. Se você vê o menino voando aí, é meu, hein? Manda um alô pro ceguinho lá, beleza? É muito difícil, né, gente? Um dia eu tô lá batendo bengala assim, chega uma senhora e tá assim, tadinho. Ô, gente, o tadinho dói lá no útero da gente. Ô, dó. Gente, você é tão bonitinho e cego. Eu falei, ô, dona, será que além de cego, só queria que eu fosse feio, tivesse o pé grande, morasse longe? Não, a desgraça toda numa pessoa só, me ajuda aí, né? Não, vamos distribuir mais democraticamente isso, né? Por que tem que ser tudo comigo? Mas você é cego total? Eu falei, não, senhora, só até às 6 horas, depois eu sou motorista de ônibus. Sabe como é que a vida tá difícil, né? Dá 6 horas da tarde, eu balanço a bengala mágica, Shazam! E já vou trabalhar de motorista de ônibus. Gostou, né? Então contrate o Ceguinho acessando www.ceguinho.com.br. Ai, gente. E aí? O que vocês acharam aí do vídeo? Ele trata, eu acho que ele retrata bem o que um cego ele passa, né? O que ele escuta, né? Então ele tá tratando de uma forma bem cômica, né? Levando isso de uma forma bem leve, mas que isso talvez seja o de menos, não é? Exatamente, olha. Eu acho que o Magela traz de uma forma... Obviamente ele é humorista, né? Ele traz com uma leveza, com uma graça, muitas coisas que são muito sérias, né? Em relação à vivência da pessoa com deficiência. Por exemplo, ele, enquanto cego, né? Está falando sobre determinadas coisas, sobre essa invisibilidade, sobre essa espetacularização em relação à pessoa com deficiência, né? A gente vê aí em exemplos, né, em perguntas que muitas vezes são muito tensas, né, para a pessoa com deficiência. Uma vez a gente pode ver, né, exatamente a descaracterização, exato. Né? A gente vê muitas dessas perguntas sendo praticadas assim a rodo, né? Por muitas pessoas, às vezes por curiosidade, às vezes por querer um pouco mais de informação, né? A pessoa não sabe muito bem como é a realidade de uma pessoa com deficiência e faz determinadas perguntas, né? Ou até mesmo aquele caso que eu mostrei, né? Da pessoa falar com a outra que está acompanhando ela e não necessariamente com a pessoa com deficiência, né? Por exemplo, entra muito uma relação, por exemplo, de capacitismo, né? Depois coloque no Google, tentem fazer uma pesquisa sobre essa terminologia, capacitismo, né? Que é basicamente em relação à capacidade, a julgar a pessoa pela capacidade que ela tem ou a não capacidade de fazer algo, né? Depois pesquisem sobre isso, capacitismo. Que aí entra muito em relação a quando a gente vê a pessoa com deficiência em si, tá? E isso que é muito importante a gente também ser discutido, né? Acho que isso daí faz parte da nossa prática enquanto professor, tá? Enquanto professora, para a gente identificar e conseguir, né, melhor lidar com esse processo de inclusão dentro da sala de aula, tá?
Obviamente, aqui é só uma veia um pouco mais humorística, né, para que a gente possa ver isso. Então, quando a gente tem... Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. É isso mesmo. Quando a gente tem esse processo, né, de descobrir o outro diferente da nossa realidade, ou diferente, mas você é professor daquela realidade escolar, por exemplo, na sala de aula, e acontece uma situação de preconceito, uma situação de constrangimento daquele aluno, daquela pessoa com deficiência dentro da sala de aula, querendo ou não, você também é agente que pode mobilizar isso, seja para perpetuar preconceitos, ou para perpetuar ou fazer com que aquele momento ali seja um momento de informação, um momento de aprendizado, né? Então, aqui a gente traz aqui o que você pode fazer quando tem um aluno com deficiência na sua sala de aula, né? Uma das coisas que sempre a gente insiste em falar, né, até a Geisa já levantou essa questão muitas vezes, né, nas nossas aulas, de ter parceria com as famílias, né? Por exemplo, não sei se vocês viram no site da UFES, né, a gente teve um vídeo de conscientização em relação ao autismo, né, ao espectro autista, em que traz um pouco sobre a família, né, desse apoio da família. E o mais engraçado é que eu recepcionei o Kennedy, né, lá na CAADES, enquanto eu estava como coordenador de lá, e a gente percebe como esse processo junto à família é importante. Então, talvez um momento especial seria depois da gente conseguir identificar, da gente conseguir perceber na nossa realidade da sala de aula uma pessoa com deficiência, um aluno que possivelmente seja, por mais que algumas vezes a gente não tenha um laudo em si, né? Mas a gente percebe que, enquanto professor, que tem N práticas ou especificidades que são pertinentes àquele aluno ou àquela aluna, né? Então, ter uma parceria com a família é fundamental. Também, recomenda-se que, depois desse processo, né, de discussão com a família, em alguns casos, às vezes, a gente não tem esse apoio da família, né? Seria de procurar profissionais, procurar especialistas, seja dentro do próprio ambiente escolar, por exemplo, na sala do AE, ou na direção, na coordenação, até mesmo fora, né, para a gente perceber como é que a gente pode ajudar de uma forma mais específica. Não estou dizendo que essa responsabilidade é toda do professor, mas o professor também é um agente nesse processo, tá? E também nunca duvidar da capacidade do nosso aluno, da nossa aluna, né? Jamais a gente deve estereotipar ou fazer com que a gente tenha mais preconceito, né, em relação àquele ser que está dentro da nossa sala de aula. A gente precisa sempre ter cuidado também com as nossas práticas discursivas, tá? Sempre lembrando da importância de você, enquanto professor, estar nesse ambiente, de você promover acesso à informação também para os outros alunos, por exemplo, né? De pensar em que determinada prática, determinada comentário que você faça possa induzir, né, dentro do processo escolar, a uma realidade completamente distinta do que você gostaria de ter. Por isso que é importante a gente sempre ter uma postura, né, respeitosa e compreensiva e tentar levar informação, né? E aí, Jean, diga lá, meu querido. Estou só dando trabalho, né, professor? Que história é essa? Mas é porque, assim, quando o senhor coloca que é importante que não duvide da capacidade do aluno, né, eu vejo que, pelo menos eu, né, eu estou me graduando para ser professor de matemática, e eu já passei por isso enquanto aluno, certo? Que é o seguinte, a gente está lá, a gente faz aquelas contas matemáticas, que tem aqueles números lá, aquelas expressões, e aí a gente chega em um resultado errado, por exemplo. Só o resultado errado. Então, nós, e acontece com muita gente, consegue fazer o cálculo inteiro correto, tudo certinho, bonitinho, em um detalhe a pessoa erra. E seja o aluno com deficiência ou não, esse aluno ele é estereotipado.
ele é o desatento, ele é aquele pontinho fora da curva, aquele que não faz a coisa certa. Então, ao invés do próprio professor analisar todas as etapas e o que foi que ele conseguiu desenvolver e o que ele acertou, é muito mais fácil apontar a deficiência, a incapacidade, seja lá de qualquer que seja o aluno. Então, nós temos que ter cuidado generalizado aqui. Concordo demais, Jean. Eu acho que a gente vendo a realidade, né, em que, querendo ou não, muitas vezes nos próprios livros já vem a resposta, né? Acho que as demonstrações, os cálculos em si, né, o processo é que realmente pode significar muito mais, né, nas práticas, por exemplo, no ensino de matemática, por exemplo, né, mas a gente pode relacionar isso para N outras situações. Então, a gente deve sempre ter uma postura também de curiosidade, né? Acho que a gente precisa ter sempre calma, pedir ajuda, né? Pergunte como é que a gente pode auxiliar esse aluno, por exemplo. Obviamente, quando são mais crianças, né, precisam de outras atenções, mas como a gente está trabalhando aqui, por exemplo, com o ensino fundamental, né, geralmente vocês poderão atuar mais no ensino fundamental primeiro, né, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e, quem sabe, graduação e por aí vai, né? Exatamente, porque estimular a autonomia é importantíssimo, né? O que você pode fazer? Eu não vou dar essa atividade aqui para fulano porque ele tem um pouco mais de dificuldade, mas quem sabe ele não consiga, né? Faça testes, nunca duvide, tá? Sempre faça o teste. Ele consegue responder de uma outra forma, mas você consegue concatenar, por exemplo, o mesmo conteúdo, né? Então, pensar em adaptações, por exemplo, adaptações, digo, de material, tá? Não de conteúdo, não fazer uma forma mais simples, mas pensar em estratégias. Pois, professor, eu trabalho numa escola e eu sou professor de 2 disciplinas, e são disciplinas que são exigentes, que é matemática e física do ensino médio. E aí o seguinte, eu vivo um processo de que tem algumas pessoas que trabalham no AEE, na escola, que, na verdade, estão trabalhando, e é isso que eu estou aprendendo aqui também, trabalham meio que de forma contrária do que o senhor está dizendo. Tipo, pega um assunto e, tipo facilita... eu não sei nem dizer, eu sei que quando essa disciplina está sendo muito importante para mim, que, tipo assim, eu estava com muita vontade de participar, acho que vocês estão vendo que eu estou com muita vontade de falar, né, porque eu estava assistindo as aulas gravadas, e eu estava vendo e tava falando aqui para mim, desculpe, só um instante, estava falando aqui para mim, poxa, que absurdo, que isso que está acontecendo? Eu estava certo o tempo todo, não era assim que deveria trabalhar, tem outros caminhos, entendeu? Mas que bom que o senhor está falando tudo isso. Não, Jean, a gente que fica muito feliz, porque de fato é isso que a gente quer impactar na realidade educacional de vocês, né? A nossa realidade educacional, na verdade. Promover momentos em que a gente possa aprender uns com os outros, né? Acho que quando você leva um pouco do que a gente discute aqui para essa realidade, pode ser que mude muita coisa, né? Que a gente consiga beneficiar muito mais esses alunos que estão necessitando desse conteúdo, por exemplo, né? Você está falando aí da realidade de matemática e física, que na verdade são muito difíceis, né? Quando a gente parte para a contextualização, né, da nossa realidade aqui no Brasil, né, não falo na realidade que você está, obviamente que eu não conheço, né, mas quando a gente parte por essas questões, por exemplo, né, acho que a gente precisa ter muita atenção. Eu sempre insisto, né, a gente deve dar oportunidade, metodologias que sejam adaptadas, não necessariamente conteúdo que seja facilitado ou pensado de uma forma bem mais simples. Obviamente, algumas vezes há um processo em cadeia, né? Imagine, pois, esse aluno nunca teve oportunidade de aprender em si operações básicas, sei lá, de matemática, de divisão, problemas com multiplicação, por exemplo. E chega numa realidade em que ele precisa acionar esses mecanismos que anteriormente eles deveriam saber, né? Por exemplo, eles deveriam saber
como é que se dá o processo de multiplicação para fazer um determinado cálculo que exige isso, né? Então, você percebe que há um efeito em cadeia, né? Obviamente que, às vezes, o buraco é mais em cima, né, do sistema, do próprio processo de escolarização dessas pessoas, né? Mas é sempre pensar em como a gente pode ajudar naquele momento, né? Sempre contextualizado. Ok? Gente, alguma questão? Deixa eu ver aqui no chat. Pronto, queridos, sem problemas. Então, que vai sozinho um pouco. Então, ao encontrar uma pessoa com deficiência, não faça de conta que a deficiência não existe, né? Isso é óbvio. Se você se relacionar com uma pessoa deficiente, né, nesse sentido, né, da pessoa com deficiência, óbvio, você vai ver que muitas vezes é uma característica muito importante, né? A deficiência é uma característica, querendo ou não, né? Então, dessa forma, você não estará se relacionando com ela quando você invisibiliza, por exemplo, que ela é uma pessoa, sei lá, cadeirante, e você coloca uma mobília no lugar e que ela vai passar, por exemplo. Só uma situação para que a gente possa perceber, né, essa realidade. A gente, por exemplo, quando... Uma realidade aqui, um exemplo, né, mais próximo da UFES, tem um servidor que ele tem paralisia cerebral, né, e muitas pessoas têm muito receio de falar com ele, por mais que ele seja completamente com as capacidades cognitivas excelentes, né. Mônica sabe de quem eu estou falando, né, não cabe aqui eu falar quem é, óbvio, mas ele é uma pessoa completamente inteligente. Eu já tive bate-papo com ele, assim, de uma forma muito prazerosa, muito, muito engraçado, por exemplo, né? E muitas pessoas têm receio por ele não falar, entre aspas, né, de uma forma tão eloquente, né? Por conta dos encadeamentos, né, da paralisia cerebral. Então, acho que entra aí um processo para a gente também se permitir conhecer, né? Acho que a gente está sempre dando dicas para que vocês possam não ter receio, né? Perguntar mesmo. Acho que ser sincero muitas vezes ajuda, né, nesse processo para a gente descobrir um pouco mais sobre o outro, tá? Então, a gente deve aceitar a deficiência, ela existe e você precisa levá-la em consideração, né? Não subestimar as possibilidades, nem superestimar as dificuldades, né, ou vice-versa. As pessoas com deficiência têm direitos que podem e que são, né, pertinentes a ela, seja dentro por exemplo, de tomar suas próprias decisões, de ser responsável por determinadas práticas, se o aluno pode ser reprovado, né, uma coisa que a gente insiste muito é que muitos professores acreditam que a gente só deve passar os alunos, né? Obviamente tem aí várias coisas, né? A gente precisa sempre ponderar. Imagine, pois, o Jean, né, dando aula de matemática e física para um aluno com deficiência. Não tem nenhuma pessoa que dê amparo para a necessidade específica desse aluno, e o Jean tem que passar esse aluno, simplesmente. Imagine, pois, né? Qual a contribuição que o professor Jean, daria para ele? Então, eis aí um processo que também a gente precisa levar em consideração em práticas também, tá? Ter uma deficiência não faz com que uma pessoa seja melhor ou pior do que uma outra não deficiente, tá? São aqui algumas reflexões que a gente coloca para quando a gente encontra uma pessoa com deficiência, né? E uma coisa que eu sempre reforço, né? Quando você quer saber alguma coisa, quando você quer saber uma informação da pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela, né? E não a quem está acompanhando, a um tradutor ou intérprete, né? Sempre que quiser, você pode oferecer ajuda, né? Mas você precisa que a ajuda seja aceita. Ou seja, por exemplo, já aconteceu uma situação de uma pessoa cega, né? Eu estava do lado dessa pessoa, uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa cega, né? E outra que estava acompanhando a gente, né?
viu que o meu amigo ele estava com dificuldade de comer uma sobremesa, parece. Aí ela foi dar um garfo, né? Simplesmente deu o garfo, aí ele disse assim, não precisa, eu estou me virando bem com a minha colher, né? Aí então, eis aí um processo, né, de atitude, mas ao mesmo tempo a gente precisa também respeitar aquela individualidade, né, querendo ou não. A gente precisa ter compreensão que aquilo ali é um processo em que a gente precisa também respeitar a individualidade do outro, né? Só uma situação para a gente compreender um pouco melhor. Então, nesse sentido, muitas pessoas com deficiência são pessoas como nós, são pessoas como você, né? Que têm os mesmos direitos, mesmos sentimentos, receios, sonhos, medos, angústias. Então, você não precisa, nem deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada, né? Ficar com dedos, né, por exemplo. Às vezes, agir com naturalidade e com respeito, obviamente, vai fazer com que dê tudo certo, né? A sinceridade, a delicadeza, às vezes o bom humor, mas o respeito, né, nunca falha nesse processo, porque nós querendo ou não, somos seres humanos, né? E a gente está sempre aprendendo nisso. Entendido? Alguma dúvida, gente? Então, só na hora da prova, tá ótimo. Ai, meu Deus do céu, Deus, você me mata. Então, no mais, meus queridos e queridas, trago aqui algumas referências que a gente utilizou, tá? Ainda estamos no horário. Se não restam dúvidas, eu agradeço muitíssimo pela participação de todas e todos na aula de hoje, tá? Só lembrando que até hoje, às 23h59 do dia 9 de abril, é o prazo final para a reposição, certo? Os mesmos critérios, as mesmas formas de avaliação que vocês devem colocar no Moodle, tá? Lembrando que a gente também vai ficando disponibilizando todos os links, todos os materiais, de acordo com o que eles vão aparecendo, tá? Justamente para ajudar vocês na organização. A nossa primeira unidade foi encerrada, tá? A gente está iniciando a segunda, e, consequentemente, usem o fórum de dúvidas da unidade 2, em primazia, tá? Então é isso. Muito obrigado aos tutores, Geisa, Mônica, Alexandre, Socorro, que estão aqui presentes, tá? E a vocês que também estão assistindo esse momento, caso tenham dúvida, por favor, usem os canais que a gente tem, tá? Para a gente se comunicar e compartilhar um pouco mais sobre isso, tá? Um cheiro para vocês. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite a Boa todos. noite. Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchau. Envia uma mensagem para o senhor via mudo. Quando ler, retorne. Pronto. Vou olhar agora, inclusive. Se quiser... Professor, boa noite. Eu sei que o senhor está encerrando a aula, eu estava ouvindo. Pronto. Eu estava ouvindo aqui de longe, eu tive que sair de frente do computador, mas eu estava ouvindo. Quero agradecer o espaço, certo? Vou continuar fazendo esforço para participar dessa aula. Essa é muito produtiva. Viu? Muito obrigado mesmo. Que é isso, meu querido. Eu que agradeço. Fico muito feliz que você pôde participar hoje, viu? Venha mais. Com certeza, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parar aqui a gravação.